Don't Hug Me I'm Scared, ou melhor, Não Me Abrace, Eu Estou Assustado, é uma série britânica que, por mais infantil que pareça no começo, contém uma história muito mais profunda por trás de tudo. Mas antes de eu contar qualquer teoria, eu acho melhor contar um pouco da história passada em cada vídeo, para que no final suas cabeças explodam. Não literalmente, tá? Bem, sejam muito bem-vindos a Não Me Abrace, Eu Estou Assustado. Eu pretendo passar por cada episódio de uma forma bem sintética, só para vocês terem uma ideia melhor do que está acontecendo. Por exemplo, o primeiro episódio tem como tema principal a criatividade. Os três personagens principais, que não têm o nome certo, então a gente vai chamar eles de Cara Vermelho, Cara Amarelo e Pato. Bem, esses três personagens, eles estão sentados na mesa quando um bloco de notas começa a cantar uma musiquinha bem alegre. What's your favorite idea? Mine is being creative. Conforme passa a cantoria, as coisas vão ficando diferentes. Primeiro, o Cara Amarelo pinta um palhaço, então o bloco de notas fica putaço e simplesmente destrói a pintura do Cara Amarelo. Hashtag força Yellow Guy. Depois disso, o bloco de notas pede para eles pensarem uma cor criativa. E quando o Cara Amarelo fala verde, o bloco simplesmente diz que verde não é uma cor criativa. Green is not a creative color. Depois disso, tudo começa a ficar muito psicodélico de uma forma absurda. Eles viram programas 3D, ficam enormes, comem uma torta de carne viva e do nada, tudo volta ao normal e acaba repentinamente. O pior de tudo isso é que eu estaria mentindo se eu dissesse que esse é o episódio mais anormal que tem. Ai, meu Deus. Dessa vez, o tema é o tempo, o que ficará bem visível durante o episódio. O episódio começa com os três sentados em frente da televisão, esperando o programa dele começar. Então surge do nada um relógio e começa a cantar como o tempo é precioso. The past is far behind us. The future doesn't exist. Oh. Ele faz os personagens viajarem para o passado, mostra linhas temporais e ainda mostra as coisas ao passar do tempo. Esse episódio é apresentado um dos personagens mais importantes de toda a teoria que rege Don't Hug Me I'm Scared. E o nome dele é Roy, o pai do Garoto Amarelo. E por que ele é tão importante? Bem, a gente fala disso mais tarde. Ao longo do episódio, o relógio, ao mesmo tempo que fala que os personagens deveriam aproveitar o tempo que eles têm, toda vez que um deles tenta fazer algo com seu tempo, como um simples castelo de cartas, o relógio fica puto e simplesmente destrói o castelo. Aos poucos, o episódio vai ficando mais e mais bizarro, até que o Pato começa a teorizar o que seria o tempo, e o relógio interrompe ele com um barulho muito alto. An illusion created by... Sério, fez o Cara Amarelo sangrar, velho. O episódio termina com um plot de que na verdade tudo isso era o programa citado no início do episódio. Mas mesmo assim, haja coração pra tanta loucura, viu? O terceiro episódio, diferente dos outros dois, se passa numa floresta. E como podemos ver no cartaz de início, mostra que eles estão desaparecidos? Quanto tempo se passou? Ah, ainda é 19 de junho. Estranho, né? O tema principal desse episódio é simplesmente o amor. E por mais inocente que seja o tema, isso não muda o fato de quão bizarra é esse episódio. O episódio começa com os três num piquenique de frango. Mas espera, o verde deixa pra lá. Então, passa uma borboleta e o Cara Amarelo fica encantado. Logo em seguida, o Pato mata a borboleta e o Cara Amarelo vai embora magoado. Para fugir de suas mágoas, ele sobe uma árvore e encontra um bicho que voa. Desculpa, eu não faço ideia de que bicho é esse. Daí em diante, o episódio todo é uma viagem do Cara Amarelo com musiquinhas felizes e temas bobos. Como todos os episódios. And do you ever feel like life's unfair? 'Cause everybody hates you and no one cares. But if you follow me, maybe you will see that love is everywhere. Esse de longe é o mais leve dos três, mas tem mensagens muito importantes. No final do episódio, o Cara Amarelo acaba participando de um tipo de culto do amor e percebe no final que foi tudo imaginação dele. Então os outros dois encontram ele e pedem desculpas, dizendo que o amam. O Pato, como pedido de desculpas, dá um ovo pra ele comer. E sai um fucking filhote daquele bicho bizarro, mano. Meu Deus do céu. Ok, esse sem dúvida é o episódio mais esclarecedor até agora. Então tenta prestar atenção enquanto eu explico. De início, eles se perguntam qual a maior coisa do mundo. Então olham pro globo, esperando que toda aquela musiquinha começasse. Mas nada acontece.
Eles se viram e em seguida vence o globo e esboça algo. E depois de alguns segundos, ele finalmente se vira, mas na mesma hora que o globo se vira, é interrompido por um computador. Wow, look! I'm a computer. I'm a computer guy. Os personagens ficam confusos, pois claramente não era pra ser daquele jeito, mas eles acabam aceitando. O episódio todo se trata da tecnologia. Em todo o episódio, o computador canta com os outros, mas ele parece um pouco diferente. Toda vez ele interrompia o cara vermelho. What is the biggest Never. thing? Actually, we already have a computer. Great news. Well, my name is Great news. Isso estava deixando ele muito irritado. Então o cara vermelho pede pro computador parar algumas vezes. E o computador literalmente ignora. Wait a second. What's your favorite color? Stop Do you talking. like cows or goat's milk? Be Do you quiet. have brown hair? What is your blood type? Are you allergic Shut to up. Don't touch me! E o computador fica muito... Não, eu tô falando muito puto. E a cena drasticamente muda. Após alguns glitches e uns sons muito bizarros, eles vão pra dentro do mundo do computador, que é totalmente bugado e maluco. Até um ponto que você vê que o cara vermelho está sozinho numa sala, olhando para um loop infinito no computador, vidrado e perdendo sua vida naquilo. Percebendo que ele estava fazendo isso, ele tenta desligar o computador e segue os fios para tentar chegar a algum tipo de tomada. Os fios levam ele até uma sala, e quando ele abre, ele percebe que a outra versão do episódio dele, com um pato, uma versão dele com a vassoura, e a do cara amarelo é um balão, mas é tudo de baixo orçamento. E assim que o take inicia, a cabeça dele literalmente explode. E eu sei, você pode não estar entendendo nada, mas isso vai fazer muito sentido no futuro. Bem, depois da explosão de cabeça, literalmente do último episódio, chegamos no episódio 5, onde as peças se encaixam cada vez mais. O episódio começa sem o cara vermelho, e os dois até notam a diferença, mas por algum motivo eles não conseguem ter certeza. Something's different. Something's missing. O pato e o cara amarelo estão sentados na cozinha, até que vários objetos começam a cantar. Diferente dos outros que eram um objeto só, o episódio da vez se trata da alimentação, sendo em todo o episódio enfatizada a alimentação saudável. Mas sem o cara vermelho, as coisas parecem mais estranhas. Eu não sei explicar, mas parece. Os objetos que dançam e cantam parecem forçados e tentando de forma agressiva impor algo que eles não querem. Até que o telefone começa a tocar, e todos param a cantoria e ficam olhando preocupados para o telefone. É aí que o pato vai atender o telefone e ele é transportado para um novo local, escuro e macabro. Meu Deus, mano, Ah não, ele tá de boa na outra cena. Então o episódio continua tranquilo. That doesn't make sense. Até que o telefone toca de novo. Alguém realmente está querendo se comunicar. Mas quem? Bem, mais uma vez o pato tenta atender e novamente acontece algo e ele não consegue falar. A todo momento, os objetos tentam impedir ele de falar com o cara do telefone. Mas por quê? E com quem? Cara, isso é muito bizarro. Então, assim como o cara vermelho, no episódio anterior, o pato fica louco e começa a querer sair dali, tipo, na hora. Até que, mais uma vez... Mano, Que merda é essa, velho? O pato tá literalmente sendo comido vivo por uma lata de Ok, depois dessa cena um pouco perturbadora, o vídeo continua com um pouco mais de lições da carne gigante até que chega no final e aparece o cara vermelho comendo as entranhas do pato. Ai, meu Deus do céu. Aliás, se esperarem até os créditos, vocês verão que o cara vermelho está realmente vivo. E ainda mais, ele está saindo de uma cabine telefônica. Percebemos que era ele o tempo todo ligando. E acreditem, isso vai explodir ainda mais a mente de vocês. Bem, o sexto episódio é o último lançado até hoje. E sem dúvidas, ele fecha com chave de ouro toda a saga. Começa com um cara amarelo triste por ter perdido seus amigos. Então ele tenta dormir. Mas mais uma vez os objetos não deixam ele em paz. Quando ele tenta dormir, o abajur liga e começa a cantar. E ele claramente não aguenta mais nada disso. Oh, somebody's sleepy. But that's silly. No! Então ele começa a sonhar e ter um pesadelo com um afogamento. Até que quando ele acorda, ele realmente está se afogando.
Rapaz, eu tenho pena desse cara amarelo, viu? Ele só se ferra, velho. Mas bem, o principal está por vir. Após passar a cena do afogamento do cara amarelo, somos apresentados ao início real do fim. Começamos vendo o cara vermelho com roupa executiva recebendo arquivos para arquivar. Então ele faz uma brincadeira para descontrair e seu chefe acha muito entediante. Silly file. You know, it did it like a song. No. That sounds really boring. Ele fica triste e vai para um bar tentar esquecer disso. No bar, ele percebe que tudo que os caras vermelhos fazem é muito chato e sem sentido. Então, ele decide subir ao palco e, dando ênfase que ele tá assim que ele sobe, todo mundo se cala. Ele liga sua caixa de som e começa a cantar. Ele começa a cantar a música do primeiro episódio. What's your favorite idea? Mine is being creative. How do you get the idea? I just try to think creatively. Porém, todos naquele lugar, eles acham algo criativo super entediante e começam a vaiar o cara vermelho. E após várias vaias, aparece ele, o Roy. Assim que o cara vermelho vê o Roy, tudo muda. Tudo fica do jeito de Don't Hug I'm Scared. Após o susto, o cara vermelho encontra a cabine de controle e vê tudo que o cara amarelo estava passando naquele momento e decide começar a clicar em tudo. Cada vez que ele mexe, os personagens mudavam do nada, mostrando que aquilo fazia com que toda a série acontecesse. Depois de uns minutos mexendo, uma mão vem lá do fundo e toca o ombro do cara vermelho. E sim, era Roy mais uma vez. Mas dessa vez, o cara vermelho não liga mais e só quer que aquilo acabe de uma vez por todas. Então, ele segue uns fios brancos e encontra meio que uma tomada enorme. E assim, ele decide remover. E logo quando ele remove, tudo volta ao normal. Mas diferente. As cores mudaram e o calendário mudou junto, deixando de ser 19 de junho, marcando um fim de tudo aquilo. E vocês podem estar confusos, mas relaxe. Agora tudo vai fazer sentido. Now it's easy to be a clever smart boy like me if you could do it all digitally. A teoria que eu mais aceito é que todos os episódios do Don't Hug I'm Scared fazem parte de um show de televisão. Ainda mais, esse show é roteirizado pelo cara vermelho e é patrocinado e dirigido pelo Roy, o pai do cara amarelo. Eu sei, pode não fazer sentido nenhum, mas eu vou explicar. Pera. A história por trás de Don't Hug I'm Scared, de certa forma, é simples. A cena do último episódio em que ele encontra Roy enquanto tá cantando, meio que simboliza o começo dos dois. O Homem Vermelho vivia num mundo chato, em um mundo em que tudo que ele queria fazer ou gostaria de criar era rejeitado ou simplesmente chamado de entediante. O cara vermelho então resolveu mostrar ao mundo suas ideias, mas assim que ele a mostra, ele não é aceito, ele é vaiado, todo mundo odeia ele, a não ser por Roy. Roy viu potencial naquele programa, mas enquanto Roy dizia pro cara vermelho que ele gostava da ideia do programa como algo criativo, no fundo mesmo, ele só queria ganhar dinheiro com o programa, anunciando o tempo todo suas marcas. Então assim, fecha-se a parceria entre os dois. Mas por mais incrível que pareça, o dinheiro não era o único motivo que Roy escolheu ajudar o cara vermelho. O segundo motivo para isso foi acabar com a vida do seu filho. É sério. Se você perceber, em todos os episódios, a data 19 de junho se repete. E isso tem um significado. 19 de junho de 1955 foi o Dia dos Pais na Inglaterra, local onde o seriado foi criado. E isso explica muito bem o motivo dele. Numa entrevista que ele cedeu a um jornal sobre o programa, fizeram a seguinte pergunta: qual foi a sua principal motivação para pôr seu filho no elenco? E ele simplesmente respondeu: eu quero fazê-lo pagar pelos olhos pecadores dele. Agora ele sofrerá desse inferno infinito. Meu Deus do céu. É nessas horas que eu fico feliz por não ter pai. No primeiro episódio, o cara amarelo só faz sofrer. A pintura do seu palhaço é destruída, a sua cor favorita é rejeitada pelo bloco de notas, além dele ser o único que não sabe que está sendo gravado. Sim, o Red Guy e o Pato várias vezes se viram para as câmeras para falar algo, mas o cara amarelo nunca se virou. Então tudo que acontece ali, ele acha que é vida real. Todas as desgraças que ocorrem refletem para a vida dele. Ao decorrer dos episódios, ele participa de um culto, seus ouvidos sangram, ele come o seu amigo, afoga em óleo, morre de velhice e é Ok, eu acho que já deu pra entender. No episódio 4, dá pra ver que o computador foi ordem de Roy e não do cara vermelho. Tudo que o Red Guy se indagava o porquê daquele computador estar ali, claramente estava perturbando ele. Claramente estava enchendo o saco dele. Até que ele chega no final do episódio e encontra uma versão de baixo orçamento do seu show. E é aí que a sua cabeça explode. Ele percebe que não precisa de orçamentos altíssimos para criar o seu sonho. E foi nesse episódio que o Red Guy sai do programa.
e é no próximo episódio que percebemos isso. Só que dessa vez, quem começa a enlouquecer é o Pato. Sem o Cara Vermelho, o Roy tomou totalmente o programa pra ele. Se você perceber, o episódio se trata de alimentação, pois os produtos que o Roy comercializava são todos alimentícios. Ao longo do episódio, o Cara Vermelho tenta ligar pro Pato e o Cara Amarelo, tentando avisar pra eles que eles poderiam fazer um show do jeitinho que eles queriam, mas o Roy impede de todo jeito deles atender a ligação. O Pato morre tentando atender a ligação e o Cara Amarelo entra em depressão. É então que no último episódio temos uma revelação final. O Red Guy, cansado disso tudo, decide de uma vez por todas acabar com a relação dele e Roy. E a grande tomada que ele despluga meio que simboliza esse rompimento dos dois. E enfim, quando o Red Guy puxa a tomada e rompe a sua ligação com Roy, tudo recomeça, mas de uma forma um pouco diferente. Eles finalmente têm as cores que eles tanto sonharam, as suas cores favoritas. O cenário não tem mais produtos capitalistas de Roy, e o melhor, finalmente acabou o Dia dos Pais. É 20 de junho e o reino do Roy acabou. Then I tell you the time. Help you to find something you're wanting to find. No, it's easy to be a clever smart boy like me if you just do it all digitally.